Amados irmãos, graça e paz a todos. Hoje estamos aqui para falar de um assunto que é extremamente importante, porque durante muitos anos, dezenas de anos, nos foi dada a impressão que usos e costumes dentro da igreja foram impostos por coisas boas, como decisões para proteger o rebanho da imoralidade e blá, blá, blá. Mas a verdade, meus irmãos, nós temos que escolher nesta hora a quem nós devemos dar ouvido. Ou a palavra de Deus, ou a tradição e costumes. É esse o nosso assunto hoje. E você que chegou até aqui, eu gostaria que você nos desse esse voto de confiança e já se inscrevesse no nosso canal, apertasse o sininho das notificações e vendo esse vídeo, você agradando, você compartilhe esse vídeo com a pessoa que você ama, porque certamente Deus tem uma bênção para as nossas vidas. Amados, Colossenses capítulo 2, nós vamos ver Paulo lutando contra os falsos profetas. E ali ele declara de uma forma muito simples que os falsos profetas estariam querendo devorar o rebanho de Deus. E ele então vai nos mostrar que nós devemos fugir das doutrinas de homens. Tipo, não toque nisso, não toque naquilo. E Paulo diz o seguinte: isso tem aparência de piedade, mas lá no fundo, só serve para agradar a carne. Amados, quando nós vemos esta passagem, nós temos que fazer uma reflexão da nossa vida em como servir a Cristo. Durante muitos anos da nossa vida, nós aprendemos que temos que estar em um lugar com muitas regras de todas as formas possíveis, porque só assim as pessoas vão ser fiéis. Mas eu quero te dizer que isto não é evangelho. O evangelho é algo que é operado no homem de cima para baixo. Não é de baixo para cima. Não é daquilo que eu faço, daquilo que eu realizo. É daquilo que Deus faz por nós. Mas nós aprendemos que é de baixo para cima. Que nós temos que fazer, E fomos criados em um regime de não toques. Não faça isso, não corte o cabelo assim, não use a barba assim, não vista a roupa assim, não faça assim, não entre naquele lugar. E o evangelho, que era para dar liberdade ao homem de viver em Cristo, ele se tornou um conjunto de regras. É como se nós saíssemos do judaísmo e entrássemos em outro judaísmo, onde a lei impera sobre as pessoas. E é muito comum nós vermos nos movimentos pentecostais, e eu passei por essa experiência, onde as pessoas eles evitam algum tipo de prática apenas porque, se fizer, vai ser disciplinado da sua igreja. Ah, meus irmãos, isso não é evangelho, isso é lei. Porque o verdadeiro evangelho, ele transforma, ele vem de cima para baixo, ele vem da graça de Cristo, e o evangelho transforma a nossa vida, transforma o nosso caráter, transforma a nossa consciência. O evangelho, meus irmãos, é o Espírito Santo trabalhando dentro de nós de tal forma que o pecado não é o mais importante agora na nossa vida. É a luta que nós temos contra... A Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito. Mas é uma luta que nós temos que vencer pelo Espírito, não por ordenanças. Por que eu não bebo? Por que eu não fumo? Por que eu uso uma roupa decente? Por que eu me porto dessa maneira? Por que eu falo dessa maneira? Isso é um relacionamento com Cristo. Isso nunca pode ser por ordenanças. Mas, infelizmente, nos foi implantado que tem que ser por ordenanças. E o que nós percebemos é que os cristãos têm submetido a um jugo pesado para viver em Cristo, cheio de ordenanças. É muito comum quando uma pessoa sai de uma determinada instituição, ele vai praticar algumas coisas e ele sempre soube que não era pecado.
mas não podia fazer porque estava ali dentro. Meus amados, nós precisamos nos libertar em Cristo. O sistema religioso, ele vem desde o princípio querendo dominar o homem. E nada mais poderoso para dominar alguém quando você consegue dominar em pequenas coisas. Quando você domina o homem no horário que ele tem que orar. Quando você domina o homem da forma que ele tem que cortar a sua barba. Quando você domina o homem da forma que a mulher tem que vestir o seu vestido. Quando você domina o homem por lei, que ele tem que andar desta forma, todo o resto está controlado. Na verdade, os usos e costumes dentro da igreja, eles servem para dominar a pessoa. Porque o que a Bíblia nos ensina, meus irmãos, é o amor, é a ordem, é a decência. E isso precisa ser feito em resposta ao que Cristo fez por nós. Isso não pode ser feito porque o meu líder, a minha instituição, está ordenando. Isso não tem valor diante de Deus quando eu não estou fazendo, mas meu coração está inclinado a fazer. Eu provo isso. Poderíamos fazer uma analogia com o pecado do adultério. É muito comum as pessoas, quando alguém adultera na igreja, ele é disciplinado, ele é todo um conjunto de disciplinas que é posto sobre ele, e muitas das vezes até exclusão. Mas Jesus disse, aquele que olha para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério. O que Jesus estava dizendo? Que não é o ato de praticar o pecado, mas é o ato de você alimentar dentro de você o desejo de fazer aquele pecado. Também, da mesma forma, os usos e costumes. Talvez nós não estamos vestindo um tipo de roupa, mas o desejo é de fazer. Eu agrado quando eu olho alguém que está vestido de outra forma. Onde está a santidade nisso? Isso é lei, isso é religião, isso é ordenança. E nós não vivemos mais debaixo de lei. Eu me lembro, nesse período de caminhada cristã, nós temos mais de 33 anos que nós caminhamos, e sendo esses 17 como pastor dentro do sistema religioso. E nós vemos como as ordenanças são fortes. Eu já vi irmãs ser afastadas da função porque cortou a ponta de um cabelo. Eu já vi jovens ser afastado da função e foi para o mundo e nunca mais voltou na igreja porque ele tinha uma barba. O rosto do jovem, às vezes com espinhas, ele deixa uma barba crescer. Vaidade de jovem. Mas ele foi disciplinado e se afastou do evangelho. Eu vi pessoas sendo afastadas do evangelho porque a mulher foi vista na rua de calça esporte. Eu vi todo tipo de coisas acontecendo. Mas a igreja nunca aprendeu que as ordenanças não fazem bem para a igreja. É preciso ensinar que evangelho é uma resposta ao amor. Que evangelho não é um conjunto de lei. Recentemente, nós saímos de uma caminhada e eu confesso que há uma forma bem inusitada ali de se aplicar a lei. E arrumaram uma forma de que ninguém questionasse que aquelas ordenanças fossem, na verdade, um conjunto de leis, quando eles substituíram pela palavra revelação de Deus. É muito apavorante quando você determina a forma que a mulher vai usar a roupa e você diz, é uma revelação de Deus. Não abre nenhuma brecha para conversar sobre o assunto, porque qualquer coisa que você vai falar, você está tocando na revelação de Deus. Ou na forma que o irmão se porta, ou do jovem que usou a barba, por exemplo, esse exemplo que eu contei foi de lá, mas não pode questionar, mesmo que a Bíblia está dizendo, olha, fuja da doutrina de homens, tipo, não toque isso, não vista assim, não faça aquilo, mesmo assim, eles arrumam uma forma de dominar as pessoas. Queridos, se nós queremos viver o evangelho como ele é, um evangelho sem máscaras, um evangelho sem essa conduta humana religiosa, nós temos que voltar à palavra. Nós temos que entender que o evangelho de Cristo, ele opera em nós transformação, ele opera em nós libertação, ele opera em nós decência, ele opera em nós um grande amor. Um amor, primeiro a Deus e depois, primeiro ao próximo. Queridos, nós precisamos voltar a esta raiz, voltar ao evangelho, porque senão nós seremos muito bons religiosos. E eu não sei se o céu é de religiosos.
Eu não sei se o céu é de homens que vivem debaixo de lei. O que eu costumo dizer com muita tranquilidade, que se a lei fosse suficiente para salvar o homem, Jesus não precisava ter morrido numa cruz. Poderíamos ter apenas nos convertido ao judaísmo, estava tudo certo. Mas foi preciso Jesus se oferecer como Cordeiro de Deus, imolado, morto, sacrificado, para que essa morte, esse sacrifício, cobrisse os nossos pecados. E hoje nós vivêssemos em Cristo, apagados esse pecado em nós, vivêssemos em uma consciência para Cristo. Continuamos pecadores, sim, mas agora nós somos pecadores involuntários. Nós não queremos mais pecar, nós não amamos mais o pecado. Por isso que quando nós pecamos, nós nos arrependemos. Por isso que quando nós pecamos agora, nós sentimos tão mal, porque antes nós pecávamos e continuávamos a pecar e achávamos tudo normal, mas agora não. Quando por algum motivo nós pecamos, nós nos sentimos mal, porque o Espírito de Deus está dentro de nós, e a Bíblia diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ah, meus irmãos, como é bom viver o Evangelho sem lei, como é bom viver o Evangelho da graça, como é bom viver o Evangelho verdadeiro. Que Deus nos abençoe. Pense nisso. Usos e costumes, leis dentro da igreja, não é do Evangelho, são doutrinas de homens, e a Bíblia diz: fugir das doutrinas de homens. Se você chegou até aqui, é porque com certeza esse vídeo tem falado ao seu coração. O que eu peço é que você, se não é inscrito no nosso canal, se inscreva agora e aperta aí o sininho das notificações para que você receba as nossas novas mensagens e que o YouTube leve essa mensagem até mais pessoas. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.